Muita sofrência no coração. Vamos falar de sofrimento na mantra cultural no vídeo de hoje. Se o mundo fosse realmente feliz, a nossa cultura seria diferente. A nossa sociedade seria diferente. Existe muito sofrimento. Pois bem, nós somos muito batalhadores, encaramos a vida com muita luta, com muita garra, um leão por dia. Isso são ideias. Ideias muito respeitadas, respeitáveis, dignas. Aprendemos a ser dignos, sofrendo o nosso dia a dia de trabalho para pagar as contas. É uma ideia muito louvável. E todo mundo usa para sugar as nossas entranhas com canudinho. A gente acumula coisas inúteis, corremos atrás de coisas inúteis, para tentar deixar tudo de acordo, para deixar tudo em ordem e podermos levar a vida devagar, mas indo. Levando, né? Devagarinho. Então a gente precisa escutar o sofrimento, escutá-lo, entendê-lo profundamente. A energia do sofrimento, tipo a fome. Não sou eu que tenho fome, ou você. A fome é uma coisa impessoal. O sofrimento é tipo fome. Fome é uma coisa impessoal que acontece. Sofrimento também acontece de forma impessoal. A crueldade, a raiva, todas essas coisas não são exatamente nossa raiva, nosso sofrimento, nossa fome. É um acontecimento natural da gente enquanto humanidade. Não é só uma questão de impessoalidade, mas uma questão do que é ser humano. E como são palavras muito feias, como sofrimento é uma palavra bastante feia, tristeza, a gente enfeita ou evita essa palavra, ou acolhe para si com uma pessoalidade muito grande e dizemos, eu sofro mais do que você. A gente tem um relacionamento com a sofrência e ela faz parte da nossa personalidade. Todos os tipos de sofrência, de sofrimento. E no momento em que consideramos-nos mais sofredores que os outros, acontece a insensibilidade e não acontece a compaixão. E veja os mecanismos da sociedade, como eles são fortes no quesito sofrimento. Cada nicho da sociedade, separada por diversas ideias diferentes, cada nicho luta a sua batalha, com direito ao seu sofrimento e à sua luta. E ela é sempre mais forte e mais gritante do que a outra. Então, num todo, a humanidade sofre. Não somos eu ou você, mas a humanidade sofre. O ser humano está num estado muito latente de ignorância e sofrimento. E tudo isso, todos esses movimentos sociais, inclusive os nossos, e muito do que a gente faz é fuga, não é? É colorização, mascaramento do nosso sofrimento. Só que para entender o sofrimento e nos livrarmos dele, caso quisermos, porque a gente vê uma coisa na sociedade que não quer se livrar do sofrimento, justamente porque ele dá muito poder. E o poder é uma coisa viciante. Um poder, uma autoridade para o eu pessoal, o atrito. O eu existe devido ao atrito. Existe devido ao sofrimento. Mas caso a gente quiser superar ou vencer, ou sermos felizes, não sofrer, não é questão de entender a causa do sofrimento. Porque isso seria muito básico. A gente até sabe as causas do sofrimento. A gente enumera elas e luta por elas.
a gente estampa na nossa vestimenta diária, os nossos lutos pessoais também, eles são de muito valor para o nosso personagem no dia a dia. Então a causa não nos interessa saber da causa do nosso sofrimento, mas sim da sua natureza. O que ele é. A gente não pode querer resposta. Só observar o que é o sofrimento. O que é essa energia. A dor física, ela é uma resposta nervosa, né? A dor psicológica, ela provém do nosso apego. Quando está tudo estabilizado, está tudo ok, mas sempre existe o risco de desestabilizar, perdermos alguma coisa ou alguém, desestabilizou-se o nosso mundo psicológico, e aí acontece o sofrimento de fato. Mas ele está sempre presente nos próprios cuidados para manter este jardim psicológico em ordem, tudo no seu lugar. Envolve sofrimento, envolve tensão, ansiedade. E quando acontece um infortúnio, uma perda, uma desestabilização, então vem o sofrimento. Então o sofrimento é, antes de tudo, uma acumulação psicológica. Falamos muito disso nos últimos vídeos. Uma acumulação psicológica, um apreço pessoal ao conteúdo da memória. Ao mesmo tempo, na verdade, esse apego às memórias é um evitar do sofrimento. Cada vez mais coisas acumuladas para cercar o nosso jardim e deixá-lo protegido. É uma proteção ao sofrimento, mas que ao mesmo tempo é a sua natureza. E assim como o conhecimento médico pode resolver as dores físicas, o conhecimento psicológico pode ajudar com o sofrimento psicológico. O conhecimento, as crenças, as ideias, as crenças. A gente passa a acreditar em um monte de coisas para que não soframos muito. Por exemplo, a ideia de céu, a ideia de rever as pessoas que já se foram, que foram importantes para o nosso jardim psicológico, é uma crença que até mesmo a vibe da reencarnação, esse papo todo, que existe na cultura zen, também pode ser assimilado pelas pessoas de forma a proteger do sofrimento. Porque quando uma pessoa se vai, você sofre por nunca mais vê-la. Então, a reencarnação pode acontecer como uma ideia de possibilidade esperançosa, assim como o céu, a ideia de céu. Então, desta forma, eu quero exemplificar como funciona o jardim psicológico que protege e causa sofrimento. Simplesmente para observá-lo. Observá-lo, não julgá-lo. Apenas observá-lo. É assim que a mente funciona, olha só. É assim que ela vai se protegendo, se mantendo equilibrada. Mas será que feliz? Será que realizada? Não. Apenas equilibrada, na gangorra do vai e vem das coisas da vida que geram sofrimento, que são sofrimento. Tá, mas o que é sofrimento? Podemos então nos livrar disso e vivermos de uma forma mais sábia? Aí que tá. A gente vive muito com palavras. As palavras são perturbações, são pensamentos, são memórias. Quando a gente observa o céu, o pôr do sol, os pássaros voando no horizonte, a gente quer observar aquilo. Nós somos observadores do mundo e a gente se encanta. Estamos observando algo. Quando a gente olha para o nosso mundo psicológico, para as nossas lembranças, a gente também está olhando algo. A gente está olhando uma lembrança lá no fundo do horizonte da memória, da saudade, não é? Saudade é um nome poético para a memória. E a gente vive nesse mundo mental observando-o.
como se ele fosse um mundo. Mas o convite é você observar esse mundo psicológico não como sendo um mundo, mas nem você como observador. Você tem que se desmanchar nesse processo. Entende? Você está observando as memórias. Tente ir mais fundo nessa observação. Tente chegar ao seu núcleo, o seu centro, antes das memórias, antes do observador. Vamos dizer que você nasceu agora, novo em folha, não conheceu ninguém, não acumulou nada, não cercou, não tem nem jardim psicológico, nada, zerado. Tente imaginar esse estágio do seu ser. Esse é o núcleo do seu ser. E não use esse núcleo como a palavrinha eu, porque aí você vai estar separando o núcleo do mundo, o núcleo das memórias. Eu lembro, eu vejo, eu vivo, eu experimento. Tente apagar essas palavras. E finalmente a palavra eu. A palavra eu tem que ser apagada do seu psicológico. Aí você entende o seu centro, o seu vazio. O sofrimento está muito relacionado com o medo. É preciso entender sofrimento e medo como uma coisa só. O que é esse medo? A extinção das palavras da sua mente, o estado de ser antes das palavras, aquela energia amorfa, um dicionário vazio. O sofrimento está lá dentro, mas ele não tem esse nome. Você nem pode dizer eu sofro ou sofrimento, apenas um núcleo de energia. A palavra é uma reação. Quando você começa com a palavrinha eu, muitas outras reagem. É realmente como as moléculas devem reagir umas nas outras, batendo umas nas outras, né? Então a palavra, se você conseguir por um instante experimentar a sua experiência atual, completamente sem palavras, sem dicionário, aquela energia que é chamada sofrimento, ela passa a ser observada de uma maneira mais direta, mais verdadeira, porque a palavra tira muito a realidade das coisas. A gente vive através da palavra, daquilo que ela simboliza, mas se a gente olhar a coisa como ela é de fato, a gente pode até nunca mais precisar se referir àquilo com as palavras usuais. É um jogo de palavras. É um jogo de crenças. É um jogo de máscaras. Um disfarce. Para entender isso tudo, para experimentar isso tudo, para ter essa mente vazia, é preciso inteligência e sensibilidade extremas. E as palavras roubam a nossa atenção para elas. Aí você presta atenção nelas, em todos os significados delas, em tudo o que estão dizendo lá fora sobre as palavras, e você se perde no núcleo do centro. Na verdade, você passa a olhar o mundo com um falso centro, um falso centro. O eu, o ego, é um falso centro, é um cover, como dizem por aí dos políticos, uma cópia, um dublê, é um falso centro. E a partir dele você experimenta o mundo. E esse falso centro, ele carrega todas essas palavras, todas essas bandeiras, todo o sofrimento e toda a luta para se defender, se proteger. Se ele for apagando as palavras aos poucos, ele mesmo desaparece e surge um centro mais verdadeiro, vazio. Na prática, quando esse eu todo defendido por palavras e bandeiras e cercas elétricas e flores, quando esse eu é invadido, quando acontece alguma coisa na vida que desestabiliza o jardim psicológico, a tendência é reagir, se magoar, e não fica só por aí. Esta mágoa vai para a memória, ela fica instalada na memória do eu, e toda vez
que aparecer aquela pessoa, ou aquela coisa, ou aquele evento causador da primeira mágoa, você nunca mais experimentará a vida como nova, sempre com o apreço da memória. Então, percebe que você não está vivendo a partir de um centro vazio, mas de um centro cheio de memórias, cheio de pré-condicionamentos. Para você continuar vazio, experimentando a vida vazia, ela tem que estar sempre limpa, simples. Esta mente limpa e simples é que exige muita inteligência, muita sensibilidade, de saber que você, sim, pode se magoar, pode acontecer tudo de novo, mas você simplesmente não acumula a memória psicológica. Não se apega a ela, não puxa ela para o centro do átomo do eu, do ego. Mantém-se vazia, à disposição. Esse vazio, só essa sacada é que vai te livrar do sofrimento por compreensão de quem você é. E quando você compreende esse vazio, você também compreende o vazio que há em todas as coisas e o átomo de eu, de ego, que também há em todos os cérebros humanos. Isso lhe dá mais compaixão, faz brotar a compaixão, o entendimento do sofrimento alheio também. Do sofrimento que, na verdade, não é nem meu, nem seu, nem deles, nem dos outros. É nosso como humanidade, porque esse processo de entender o mecanismo da mente é uma coisa da humanidade. É a fome da humanidade. É como se fosse uma fome espiritual, né? Então o sofrimento, basicamente, ele é real enquanto funcionamento mental, psicológico, reacionário. Mas ao mesmo tempo ele não é real, porque isso tudo pode ser sim compreendido e transcendido. Só depois dessa transcendência é que a felicidade acontece e outras novas possibilidades e novos desafios acontecem. Mas no mundo espiritual, um mundo mais invisível se abre para nós. Mas toda a casca do sofrimento fica para trás no seu devido lugar. Todo esse mundo psicológico não consegue transcender a mente. Tem que ficar do outro lado da ponte. Beleza? Até o próximo vídeo.